Você está na rede pedagógica e durante essa semana está acontecendo a Semana Rede Pedagógica, que é uma formação continuada gratuita online para educadores, famílias, estudantes. É um curso gratuito, gente, uma formação completa de 120 horas que acontece aqui na rede periodicamente. Neste ano de 2024, está acontecendo a 16ª edição em janeiro e nós já estamos com inscrições abertas para a próxima edição, que será no final de julho, gente, no comecinho do segundo semestre. Será a 10ª Semana Rede Pedagógica, a Cidadania na Escola, uma formação que realmente vai ser incrível para fazer a diferença na sua vida profissional e pessoal, para que você possa, de fato, influenciar positivamente a sua comunidade escolar. Gente, o tema de cidadania é muito importante, né? E no contexto atual se faz ainda mais necessário. Afinal de contas, a gente também conversou aqui hoje, né? Aliás, nessa formação, sobre a função social da escola. A escola está apenas para ensinar esses conteúdos, né, das áreas de conhecimento, a linguagem, a matemática, as ciências. Qual é a função social da escola? Por que a gente precisa se preocupar com isso? Lembra que antigamente, quando a gente falava de alfabetização, a gente falava apenas da codificação e decodificação da língua? Então, gente, depois o que aconteceu? A gente ampliou esse conceito de alfabetização e veio o conceito de letramento. A gente passou a falar da função social da leitura e da escrita, que quando a gente alfabetiza uma criança, na perspectiva do letramento, a gente prepara ela para quê? Para a vida em sociedade, uma vida de forma crítica, responsável, uma pessoa ciente de seus direitos e deveres. Isso é cidadania. Então, assim como a alfabetização, né, evoluiu para o conceito de letramento, a educação, ela precisa evoluir também para um conceito de educação integral. E educação integral tem tudo a ver com cidadania. Vamos falar de educação para a cidadania, uma educação que se propõe a reduzir as desigualdades, uma educação para a paz. Uma educação que respeita as diferenças. Tudo isso está dentro desse conceito de educação para a cidadania, né? Gestão democrática da educação, educação para a democracia, educação política, combate à desinformação, cidadania digital, para que as pessoas saibam, né, se comportar e se proteger aí das questões digitais, né, se comportar na internet. Tem tudo a ver com bullying, com cyberbullying, tem tudo a ver com inclusão, quando a gente fala em cidadania na escola. Então é um tema, gente, muito amplo, tá? Que traz uma série de questões sobre as quais a gente sempre está conversando aqui, que são muito importantes, mas que também traz alguns pontos de discussão mais novos, mais emergentes, tá bom? A gente vai fazer uma discussão aqui bastante atualizada, então não deixa de garantir a sua inscrição na 17ª Semana Rede Pedagógica, que vai acontecer dias antes do início do segundo semestre, né, em agosto. Vai ser de 20 a 27 de julho. As inscrições estão abertas, é gratuito, tem certificado, tudo isso que a gente gosta, tá bom? Vai ser muito legal. E a gente quer receber, inclusive, de vocês sugestões de temas para os minicursos, né? Porque esse tema da cidadania se desdobra em vários outros, como eu disse, e a gente recebe também de vocês sugestões de professores, palestrantes, convidados, celebridades. Manda sua sugestão aqui para a Rede Pedagógica. Segunda live aula, né? Essa que é, na verdade, a última live aula da Semana Rede Pedagógica. Depois dessa live aula com o Lino, que é a última do mini curso dele, e é também a última da semana,
eu vou fazer uma live com um de vocês, com um participante da Semana Rede Pedagógica, e ao final eu vou realizar os outros 5 sorteios que faltam, tá? Inclusive, gente, um dos sorteios que eu vou fazer hoje é o sorteio das mochilas, que são um oferecimento da Editora Moderna, que apoia a Semana Rede Pedagógica. Bem-vindo novamente, Lino. Boa noite, tudo bem, Érica? Que bom, viu? Você vai como é que você escolheu a pessoa que vai conversar depois com você? Então, Lino, eu costumo escolher na própria live. Alguns se Que ótimo. candidate. Mas ontem eu já fiz essa chamada e algumas pessoas já escreveram para a gente querendo participar. Então, Ótimo. eu já anotei alguns nomes aqui e se elas estiverem na live eu vou chamar. Mas eu costumo chamar assim, na hora, de supetão, Que beleza. alguém que está assistindo para entrar ao vivo comigo. E aí eu peço, claro, que seja uma pessoa que participou da formação, porque a gente vai conversar sobre isso, né? Mesmo que tenha sido a primeira vez da pessoa aqui na rede, é sempre muito legal e emocionante conversar com os participantes também. Claro, maravilha. Depois, se você não conseguir acompanhar ao vivo, depois eu vou lhe enviar no seu WhatsApp o link da live que eu fizer com os participantes. Beleza, maravilha. Para você assistir. E nas outras que eu fiz, você sempre é citado como um participante, assim, marcante, né? Que beleza. Eu tava a generosidade pessoal, das pessoas. eu estava falando com o pessoal aqui também do tema, né, da próxima Semana Rede Pedagógica, que é a cidadania. Eu fiz até uma analogia, né, de alfabetização para letramento, né, que o letramento é o aperfeiçoamento da alfabetização, com a leitura e a escrita cumprindo seu papel social. E falei que educar para a cidadania é isso, é ampliar a responsabilidade da escola, né? Não apenas como uma transmissora de conhecimentos científicos, né? E sabe, Érica, uma coisa que eu acho interessante, porque é o seguinte, a pergunta é qual é a função da educação básica hoje, no mundo de hoje? Antigamente, a educação básica era para poucos e ela era pensada para a escola seguinte, né? O sujeito fazia a educação básica pensando na faculdade, no curso superior que ele iria fazer. Hoje, você sabe, a educação básica, por exemplo, a educação básica é um direito e uma necessidade de todos. Todas as profissões hoje, tudo requer uma educação básica escolar. Aí a importância da cidadania, quer dizer, a escola, a educação básica forma para a vida, para a pessoa, para o projeto de vida, para a pessoa ser um cidadão, um adulto que seja participante da comunidade, que tenha projetos de adulto, tenha comportamento de adulto. Então, a função da educação básica não é formar só para a escola seguinte, preparar para a escola seguinte, é preparar para a vida. Então, tanto assim que nesse sentido, né, o compromisso da educação básica com a formação cidadã, nos termos que você comentou mesmo, é fundamental, né? No mundo de hoje. Né? Verdade. A pessoa que se prepara para viver em sociedade, para uma vida que segue, né? Porque, infelizmente, no Brasil, só 25% de pessoas fazem faculdade, 80%, nem todos, infelizmente, completam a educação básica. Você sabe, no ensino médio, há muita desistência, muitas pessoas não conseguem terminar o ensino médio, né? Completar, portanto, a educação básica. Até porque, quando o aluno adquire mais autonomia, ele começa a ver que não faz para ele tanto sentido o que ele está aprendendo na escola. Né? Se ele tem precisado de outros conhecimentos para ganhar a vida, né? Então, assim, é também função da escola, né? Preparar para a vida. E além da profissionalização, né? A profissionalização do indivíduo não é suficiente. É por isso que eu disse para eles, Lino, que quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de inclusão, de sustentabilidade, de educação política,
e de uma série de outras questões sobre as quais a gente sempre conversa, mas também de tópicos muito específicos que só vão aparecer nessa nossa próxima formação. Beleza. Maravilha. Eu quero chamar aqui o Edivaldo, porque é ele que vai prosseguir com você nessa segunda live aula, tá bom? Tá bom. Um abraço, querido. Tchau. Edivaldo! Olá, Lino, tudo bem? A Érica é baixinha, então vou ter que levantar aqui. Olha que absurdo isso. Isso é bullying. Não, é porque ele é muito alto. Eu tenho 1,69. Fala aí sua altura. Ô, Edivaldo, e eu que acho que já tive 1,64 m. Agora, com o envelhecimento, eu estou com 1,62 m, eu sou baixinho. Baixinho. Meu pai também era baixinho. Na minha família, é interessante, tanto na minha família materna quanto paterna. Tem pessoas altas, com boa altura. Eu tive tios muito altos, tanto do lado materno quanto paterno. Tudo é mineiro, tá? Todos são de Minas Gerais. E tive também tios e tias baixos. O meu pai era baixinho e me tocou também ser baixinho, mas paciência, né, Edivaldo? Pois é, mas você é um grande professor, é isso que importa, viu, Lino? A gente tem que... É tal história, né? Você tem que assumir aquilo que você é ou vai se tornando, né? Não adianta... Mas você sabe que a altura, hoje, ela faz diferença, viu? Sério? Por exemplo, em condições iguais, uma pessoa mais alta é escolhida em relação a uma pessoa mais baixa. Então, as pessoas baixas, de pequena estatura, são preteridas muitas vezes conforme o professor. No caso do magistério, não faz aparentemente muita diferença, o que é uma sorte. Mas certas profissões em que a postura da pessoa, o tamanho, o ser bonita, ser interessante, faz diferença, né? Pelo menos é julgado que faça diferença. A idade, essas variáveis todas têm influência enfim. É muito interessante. Eu vi aqui você conversando com a Érica a respeito de cidadania, Lino, e o movimento foi o seguinte, né? Que as coisas vão acontecendo naturalmente, os temas vão, né, aparecendo. É um ótimo tema, um ótimo até tema. Naturalmente, porque veja, Lino, a criança nasce no lar, Sim. Começa a se desenvolver no lar, depois ela vai para casa, mas num terceiro estágio, ela vai para campo aberto, para a sociedade. Isso, e lá isso. ela vai ter que saber se portar, né, vis-à-vis, em relação, né, às demais pessoas. Então, um caminho natural, né? Exatamente. E a criança, ela faz parte da cidade, né? Ela se movimenta na cidade. Hoje, por exemplo, muitas cidades têm praças para as crianças. As crianças circulam na cidade e circulam na escola, na casa, na vizinhança, na rua, no bairro. E então, elas, na verdade, bom, uma coisa que eu acho interessante nesse tema, dentre tantos outros que a Érica mencionou, é assim, porque a relação, você sabe, do ponto de vista da cidadania, a criança pequena, ela não era considerada cidadã, né? Porque, de fato, existe uma assimetria, né? A criança pequena não vota, ela não toma decisões, ela não pode ser votada. Na sociedade civil, existe uma simetria entre adulto e criança, só os adultos. Então, em função disso, ela era... Porque a cidadania supõe uma equivalência, um respeito à diversidade e tal. Então, é um tema muito interessante. E a criança foi conquistando um lugar no social, né? Um respeito como um ser vivo que está numa fase de desenvolvimento, que tem pensamentos, tem sentimentos, que tem um lugar na sociedade, que tem influência social. E você vê,
por exemplo, a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma maravilha como um documento. Você sabe, a sua área, a importância disso, né, como um reconhecimento dos direitos da criança, né, ao desenvolvimento integral. Um tema muito interessante. Vale a pena conversar sobre ele, viu? Uma boa escolha. Eu quero mapear aqui o seu plano de voo nesse mini curso muito interessante, que é Psicologia, Escola e Família. Você Sim. começa falando sobre, né, os estilos parentais, apoiado Sim. em Diana Boring, né? Muito interessante. Sim. Você mostrou que tem o estilo autoritário, o permissivo indulgente, né? Sim. Tem o estilo autoritário também, e tem o permissivo negligente. Vamos na ordem, então, aqui, olha. Se a gente colocar em ordem, fica mais fácil de memorizar, né? Autoritário, permissivo indulgente, permissivo negligente e autoritativo. Muito interessante. Isso. Eu queria até que você comentasse, Lino, porque, veja, estou com esse livro aqui, ó, da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Pois é. Certamente que o argumento é outro, mas o autoritarismo deve começar em casa, não é mesmo, Lino? Claro, exatamente. A casa é o berço, né, da experiência sociocultural da criança do ponto de vista de relação com a autoridade, né? Você sabe que as normas sociais, né, a questão dos valores tem muito a ver com autoridade, com figuras de autoridade, pessoas que, na verdade, né, quer dizer, os pais são autoridade no contexto da casa, da mesma forma que você tem as autoridades no contexto da sociedade, né, as autoridades políticas, jurídicas, as autoridades. E a palavra autoridade significa alguém. Eu gosto dessa ideia de autoridade como autoria, ser autor, né, ser responsável, ser alguém que faz algo com responsabilidade, que tem. Agora, tem muitas práticas de autoridade que são abusivas. Você vê, em nome de Deus, quantas e quantas e quantas coisas foram feitas. Em nome do Estado, em nome da lei, em nome da ordem, quantas e quantas e quantas coisas foram feitas que não foram as melhores, vamos dizer assim, as mais dignas, né? Não é? É a tal história. As pessoas se desentendem, as pessoas brigam, as pessoas rompem, você tem guerras. Agora, existe uma ética, né? Eu gosto muito dessa ideia de autoridade. Qual é a ética que regula uma relação de autoridade? Por exemplo, o autoritarismo é um tipo de ética em que o outro obedece, né? Por que eu faço isso? Porque me mandaram. Mandaram. Existe um chefe, a palavra dele é definitiva, e se ele me dá uma ordem, eu obedeço sem questionar, sem julgar se está certo ou está errado. Eu simplesmente faço e faço o melhor que eu posso. Você vê, é um jeito de pensar uma ética pautada numa relação autoritária em que aquele que manda define o que o mandado deve fazer e o mandado faz sem questionar se concorda, se discorda, se está certo, se está errado, se é bom para ele, se é bom para a humanidade. Ele é um simples obediente. E você tem a permissividade, é outro tipo de autoria, vamos dizer assim, relacional, em que a pessoa abre mão do seu lugar, da sua função, e deixa pessoas, por exemplo, no caso crianças, fazerem escolhas sem ter a participação deles, sem ter a autoria deles, sem ter
a colaboração dele, sem ter o aval dele, sem ter sem ter a participação da pessoa. Então, é um outro tipo de ética que abre mão do papel, abre mão da função social e super valoriza, vamos dizer assim, deixa a pessoa sozinha, abandonada à própria sorte e fazendo escolhas que nem sempre são boas para elas, porque ela não tem ainda condição, não tem ainda um nível de desenvolvimento, não tem ainda uma autonomia emocional, cultural, intelectual para tomar aquela decisão. Por isso que ela é criança, ela precisa de... Então, esse lugar de autoridade, né, é muito importante, porque qual é o papel, né, que a pessoa é responsável pelas suas ações, ela participa, ela reconhece o outro, mas ela não abre mão do seu papel ou não exagera no seu papel, porque o autoritário, ele é rígido, a voz dele vale mais do que a tarefa que é mandado, ele é abusivo muitas vezes, e ele pede, né? Ele pede uma pessoa submissa, medrosa, uma pessoa passiva, obediente no mau sentido do termo, né? Já o autoritativo, ele combina responsabilidade com liberdade. A pessoa tem direito à sua palavra, tem direito às suas escolhas, etc., mas ele tem responsabilidade sobre elas, é algo argumentado, é algo combinado, corrigido, aperfeiçoado no sistema, em que as funções, cada parte tem as suas funções, tem as suas responsabilidades, elas são corresponsabilizadas, portanto. Você tem, portanto, uma convivência autorregulada, né, em que você tem partes de um mesmo todo, formando um sistema mesmo que tem autoridade, tem responsabilidade, tem ética nesse sentido aí mais construtivo do termo, né? Então, é uma sorte quando, digamos, esse jeito prevalece sobre os outros, né? E você vê a Hannah Harris, ela tem toda a razão na análise que ela fez, né? Por que certas pessoas fizeram o que fizeram no contexto, né, do nazismo, né, do nazifascismo, né? É verdade, professor Lino. E muito interessante você falando sobre isso, né? Eu mostrei aqui, então, pessoal, o livro de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, que seria o extremo, não é? Olha só, o totalitarismo seria o extremo do autoritarismo, onde não tem espaço nenhum para a liberdade. O professor Lino falou desses 4 tipos, esses 4 estilos parentais: autoritário, permissivo, indulgente, permissivo, negligente e autoritativo. E nós estamos aqui defendendo a tese que essas distorções que corrompem a política, elas começam em casa. E quando a gente fala de política assim, a gente acha que isso aí é só questão de governo. Não, os gregos nos ensinaram, né, que a política é ubíqua, está em todo lugar. Não, usando uma metáfora aqui, professor, que foi a seguinte: uma comparação. A política é a vida da polis, né? Portanto, da vida da cidade, da relação entre as pessoas, né? E hoje você sabe, né? Quantos por cento? Eu acho que mais de 90% das pessoas vivem na cidade, não vivem? É verdade, né? E cidade lá no sentido, né, de conjunto de pessoas mesmo, né? Igual o professor, né, Pacheco fala, não, a escola não é um muro com a construção, não, a escola são os alunos, os professores, né? São as pessoas que formam esse sistema, né? Como Exatamente. o professor apresentou, que é um sistema, né? Então, professor, é muito interessante isso, porque você mostrando aí os estilos parentais, não é? Esse autoritarismo, por exemplo, que pode, né, se degradar, pode piorar ainda mais para virar o totalitarismo. No totalitarismo, as pessoas passam a fazer aquilo que o Kant falou para não fazer. As pessoas, os governantes, né, e até todas as autoridades, o pai, a mãe em casa, passam a tratar
a outra pessoa como um objeto, não é mesmo, professor? Isso, exatamente. Ou seja, né, a problemática da autonomia, né, da autonomia moral, da autonomia intelectual, ela fica perdida, fica prejudicada numa relação autoritária, porque justamente uma relação autoritária, ela não permite o desenvolvimento da autonomia, porque o sujeito não pode se tornar autônomo no sentido de responsável pelas suas próprias ações, autoesclarecido, uma pessoa que pensa por si mesmo, que argumenta, que tem suas convicções, porque ele é dependente do outro. Então, isso tem a ver com o tema que também foi motivo do nosso vídeo, né? Que até foi sugestão sua, que eu agradeço, a gente abordar a problemática da autonomia, né? Como uma forma de desenvolvimento, quer dizer, como é que a família promove a autonomia emocional, né? A autonomia social, cultural, intelectual dos seus filhos. Como é que a escola promove a autonomia dos seus alunos de tal forma que eles possam, né, eles saem da escola, eles param de estudar na escola, mas eles não abandonam o valor do estudo, do aperfeiçoamento, né, o respeito ao texto, ao estudo, ao aperfeiçoamento, à formação contínua. Ele se torna, a gente deixa da escola e se torna estudante, né, ou estudioso. Então, portanto, isso quer dizer autonomia, quer dizer, agora a escola está dentro de mim, o valor da escola, o valor das coisas né, que eu aprendi, a reverência que eu tenho com os meus professores, as minhas professoras, estão agora dentro de mim, e eu devo a eles ter essa iluminação mesmo, né? Essa forma de pensar, de se relacionar com o mundo, em que o estudo, o argumento, não é? A busca da verdade, o debate, né? O convencer e ser convencido, o respeito à diversidade de opiniões, etc., sejam coisas constituintes da nossa cidadania, né? Eu sei que o termo vai ser do próximo evento, mas ele já está presente aqui entre nós, né? Já está aparecendo. Professor, você também sabe muito bem disso, que em sala de aula a gente está ali na frente, às vezes, na frente do meio dos alunos, mas sabe de tudo que está acontecendo, né? Presta atenção em tudo. E eu fico aqui ouvindo aqui, vendo os comentários, né? Passou a Ana e falou assim, manda um abraço para mim. Abraço para você, Ana. A Cleo, underline Júlia, está falando, aula maravilhosa. Realmente, o professor Lino é um grande, né? Põe grande nisso. Um grande professor com G maiúsculo. O professor, a gente fez uma comparação aqui que foi a seguinte. Por que é importante a gente ver a escola e a família também como um sistema? Até para dar um exemplo, com a quinta parte do seu curso, né? Sim. Assim, imagina uma casa que tenha 2 cômodos, né? E nessa casa moram 2 pessoas, a família e a escola. Elas combinam uma com a outra. Olha, você vai limpar esse cômodo aqui, que é a cozinha, né? E eu vou limpar aqui essa aqui, que é a sala e o quarto, tudo junto. Aí eles fazem esse combinado. Então, a família vai limpar, né? A cozinha e o quarto, e a escola vai limpar a sala. Aí o que acontece? A família faz o seu papel, limpa ali a cozinha, né? O quarto, tudo fica limpinho ali, né? Aquele quarto conjugado com a cozinha ali. Tudo limpinho. Mas aí a escola não faz a parte dela. Deixa lá a sala toda suja. Aí o que vai acontecer? Você vai sair com o pé sujo, né? Lá da sala, vai lá para a cozinha, para o quarto e vai sujar tudo. Só que nessa conversa, professor, para ficar um pouquinho mais complicada, tem um terceiro cômodo, que é o cômodo da sociedade, né? Porque às vezes, né, a escola faz a sua parte, né? Limpa lá a sua parte, o seu cômodo, né? A família também limpa o seu cômodo, mas aí a sociedade está toda corrompida lá por fora. E a criança, quando chega lá, e a internet, né, professor? Antigamente a gente fechava mesmo. A minha irmã sofreu mais do que eu na casa da minha mãe, porque minha mãe controlava bastante, com medo do que tinha na rua, sabe?
É. Então, assim, hoje a pessoa pega o celular, né? A criança ali, 2, É, 3 anos, né? a rua está dentro de casa hoje, né? Está dentro da escola, né? Com a internet. É verdade. Aí, esse assunto é muito interessante, né? Porque antes, né? Você sabe, antigamente, você só se interessava, só conhecia, só sabia das coisas locais. Porque o jornal, com o rádio, com a televisão, a gente ficou sabendo das coisas mais nacionais, mais, né? Coisas positivas e negativas, né? Hoje, com a internet, você está no mundo, né? O mundo está dentro da sua casa, está dentro da sua escola, e o mundo no seu melhor, e vamos combinar, no seu pior. Então, é muito interessante essa gestão da informação e da nossa, inclusive, como você se protege, o que você escolhe, como que você redimensiona essa sua relação com o mundo. Porque pela internet, nós estamos aqui juntos, né? Eu, você e todos os colegas que estão juntos conosco, agora, depois, como vai ser, está sendo gravada, depois vão estar, depois, e antes eu tinha que viajar para Brasília, para Belo Horizonte, para a gente poder, e só podia encontrar o pessoal local, ou que viajava, enfim, é muito interessante as virtualidades, né? As oportunidades que se abrem. Por outro lado, os riscos, os perigos e a necessidade que a gente tem de fazer escolhas, de se proteger, de cuidar, e, portanto, é um sistema muito mais complexo, né? A verdade é essa, né? É um sistema muito mais É complexo. verdade. Professor, na segunda parte do minicurso, não, o minicurso está muito rico, gente, riquíssimo mesmo. Nós dividimos em 7 videoaulas curtas para vocês poderem aproveitar, saborear o máximo, né? Vocês fizeram já vi, 7 vídeos? 7 vídeos pequenos, professor, cada Olha, um com um ótimo. tópico. Foi bom. Beleza. Pô, gente, ficou bacana demais. Olha só, na segunda parte do minicurso, o professor Lino aborda características psicossociais apoiado em Erik Erikson, né, que é um autor realmente bastante importante. E eu queria falar dos primeiros estágios, professor, que são bem importantes, né? Sim, Até sim. um ano de vida, né? Ele fala do paradoxo, né? Sim. Ou da antinomia que existe entre confiança básica e E desconfiança desconfiança. básica. E Perfeito. do 1 até os 3 anos, ele faz até uma pequena sobreposição aqui, é a questão, né, da autonomia, né, professor? Aparecendo de Isso. novo, não é mesmo? Isso. Autonomia Ou versus vergonha e dúvida. Exatamente. Você pode, então, falar um pouquinho sobre isso? Porque aqui Isso, também então, tem é muito autonomia. interessante isso, né? Porque, assim, nessa fase da vida, não é, do segundo, terceiro, quarto ano de vida, na verdade, isso vale para sempre, mas, sobretudo, nesses 3 anos aí, o segundo, terceiro e o quarto ano, ele está dando ênfase na autonomia, sobretudo física e social. Física no sentido, né? O que significa ser autônomo quando você tem 2, 3 ou 4 anos de idade? Significa você cuidar da parte física do seu corpo. O xixi, o cocô, o tirar a roupa para tomar banho, o se vestir, o escovar os dentes, a questão da comida, do social, né? O comer à mesa, etc. O falar, conviver com as ordens, né? Porque a criança não tem autonomia ainda no sentido de regra, mas ela tem que conviver com ordens. O pai fala, vai escovar os dentes, vai tomar banho. A mãe fala, está na hora de tomar banho, para de brincar e vem comer. Enfim, então, como é que ela lida de forma simpática ou antipática? Aí já é o Piaget. Simpática ou antipática, com esses rituais da vida cotidiana. Então, a autonomia é, sobretudo, nesse sentido físico, do crescimento, do cuidado. Ela não tem, por exemplo, autonomia de leitura escrita. A autonomia de leitura escrita, ela vai conseguir, né? Agora, ela já está entrando, ela já está sendo iniciada.
por exemplo, se ela tem a felicidade de ter professores na creche 2, no caso, que leem histórias, tem roda de conversa, etc. E tem pais que têm textos, que leem livros, que escrevem. Se ela tem essa felicidade, ela vai sendo iniciada. Mas ela só vai ganhar autonomia no sentido, eu agora faço por mim mesmo, e, portanto, sou como a minha mãe, como a minha professora, eu sou igual a ela nesse sentido, né? Isso é uma ideia de cidadania, de novo, né? Do ponto de vista desse assunto, eu sou como ela. Eu não sou como ela, ainda não tenho dinheiro, não ganho, não trabalho, mas eu sou como ela. Então, autonomia nesse sentido. E olha que interessante a antinomia, né? E por que vergonha e dúvida? Porque imagina o sofrimento de uma criança que, sendo esperado, sendo demandado que ela tenha esse tipo de autonomia, ela, por diversas razões, defasagem, problemas de desenvolvimento, às vezes um certo distúrbio, às vezes uma certa dificuldade, etc., ela não consegue realizar isso. E voltando para os estilos parentais, se ela tem um pai ou uma mãe muito exigente, que não é um bom observador, às vezes é uma criança mais lenta, etc., ele envergonha a criança. Puxa, você está com 4 anos e faz xixi na cama ainda. Que vergonha. Você não sabe escovar os dentes, você não sabe tomar banho, não sabe pôr roupa. Então, por isso que é vergonha e dúvida. Então, a criança ela começa assim, ela começa a desenvolver sentimentos de incapacidade. Ela começa a duvidar dos seus recursos de conseguir, né? Você sabe, tem crianças, por exemplo, que com 4 anos têm problemas de fala, têm dificuldade de convivência social. E hoje, graças à medicina, às vacinas, os remédios, né, etc., as crianças não morrem, mas muitas sobrevivem com certas limitações, né? Com certa defasagem, com certas limitações que podem ser corrigidas, muitas, certo? E pede, portanto, uma paciência, pede uma intervenção, às vezes, profissional, para poder... Pede um cuidado do adulto. E muitas vezes nós somos impacientes, somos muito exigentes, temos muitas expectativas. Você sabe, a gente não conversou sobre isso, mas nem sempre o filho que nós temos nos nossos sonhos, na nossa cabeça, corresponde ao filho físico diante de nós, né? Tem pais, por exemplo, e tem mães que sonhavam em ter um filho, digamos, homem, e nasceu uma filha menina. Ou então o contrário, ou gostava que tivesse um filho de olho verde, nasceu com olho... Pode parecer bobagem isso, mas você se relaciona com que filho? O filho do teu sonho, da tua fantasia, do teu desejo, que você gostaria de ter, ou com o filho concreto, de carne e osso, com as suas características, com os seus recursos, com o seu jeito com a sua sensibilidade, não é? Então, por isso que é muito, muito sábio da parte do Erickson falar, né? Que bom quando a autonomia prevalece sobre sentimentos, uma experiência de vergonha ou de envergonhamento, porque às vezes é o adulto que me envergonha. E às vezes sou eu que me sinto envergonhado, né? Imagina você, por exemplo, uma criança que faz xixi na cama com 4, 5 anos ou que não tem controle das fezes e ela não pode dormir na casa do colega. É complicado isso, porque exige cuidados enfim. Então, às vezes, é o outro que me envergonha, eu sou envergonhado pelo outro, ou eu que me sinto com vergonha porque eu comparo, veja, ele dá conta e eu não dou conta, ele faz bem e eu faço mal. Eu, por exemplo, o Edivaldo, eu era
um menino, eu até falei para assim, além de ser meio brincalhão e tal, eu era muito descoordenado, tinha pernas tortas, eu não era o mais ajeitado quando criança. E é muito interessante isso, e muitos pais são muito exigentes, porque eles querem aquele filho ajeitado, coordenado, que não tem... Eu era meio atrapalhado, com... Depois, felizmente, eu fiz arte marcial, fiz yoga, fiz uma coisa, faço, né, uma série de coisas que eu acho que me ajudaram na coordenação motora, mas a minha coordenação motora não era lá 100%, eu confesso, aí nos primeiros anos de vida. Derrubava as coisas. Então, tem crianças que são mais habilidosas, mais físicas, mais... e outras menos. Outros têm uma fala mais, né, bonita, mais articulada. Outros têm uma fala menos articulada. E tem muitos recuperos. Enfim, tem... Então, é muito bonito isso. Quer dizer, a criança tem direito à autonomia relativa ao seu momento de vida, né? Por exemplo, eu já falei sobre isso outro dia, né? Nós velhos agora temos que aprender a perder a autonomia e achar que faz parte da vida, porque a autonomia a gente ganha e a gente perde também, por circunstâncias da vida, né? Às vezes uma pessoa sofre um acidente, então conviver com essa vida, com a sua dinâmica, não é? É uma sabedoria, né? E nem sempre fácil, né? Então, muitas vezes nós também temos autonomia, mas somos muito dominados pela vergonha e pela dúvida. Por exemplo, que é coisa mais dura um professor se sentir duvidoso da sua competência profissional? É muito duro isso, né? É verdade. E é muito Daí a importância de formação, de discussão, essas coisas todas, né? É muito importante também, isso que você falou, professor, porque às vezes também o professor, né, ele recebe aquela classe que não é exatamente a classe dos sonhos. Eu lembro... Não é? Isso é boa, bem falar. Eu lembro, pessoal, que antigamente, né, eu fui ensinar numa escola que tinha as turmas, né? Turma A, B, C, D, e tinha a turma G e a turma H. Ninguém queria lecionar na turma G e na turma H. E também tem um aluno, naquela turma, tem aquele aluno que não é o aluno que você queria ter. E aí é que o professor, né, precisa ter o dom do acolhimento para acolher, para tratar. Exatamente. Bem. Nós falamos aqui outro dia, professor, aquela frase, né? Ao que tem, dar-se-á. Isso não é só economicamente, não, né? Aquela criança que é toda aprumadinha, como você falou, aí vem, né? Olha o fulano, é perfeito e tal, e vai crescendo, né? Mas o patinho feio, né? Nossa, olha, anda torto. Olha, legal. Claro. Imagine a situação, eu estava pensando nisso hoje, professor. Imagine a situação do professor José Pacheco, que tem um problema do estrabismo, né? Imagina, você viver assim. Eu lembro quando eu era criança, né? Qualquer questãozinha física que a pessoa tinha virava um motivo de chacota e a pessoa ia, né? Era muito bullying, hoje melhorou bastante, mas ainda acontece muito, especialmente na escola. Então, o professor, ele tem que ser esse guardião, né? Que protege as crianças, né? Exatamente. E a gente não tem nem os filhos, nem os alunos dos sonhos. Você tem os filhos e alunos concretos que estão lá, cada com a sua diversidade de possibilidades, de sensibilidades, de formas de resposta às coisas do mundo. E é com eles que a gente lida, né? Não é com... Senão você fica muito na fantasia, no sonho, na ilusão, na verdade, né? Professor, o senhor falou também nos vídeos, né, sobre a cultura, que é algo bem importante. Pessoal, olha só, o professor Lino mostrou com muita propriedade que esse desenvolvimento intelectual, cognitivo, né, que é tão valorizado, né, assim, no mercado, na sociedade, as pessoas pensam só na parte cognitiva, os vestibulares, né? Sim. Olha só, o Enem, essas provas, não medem a integridade da pessoa. É interessante isso, professor, porque as empresas, as grandes empresas, as melhores empresas hoje, elas estão valorizando muito a integridade da pessoa.
Que a integridade Perfeito. essa educação, né, integral, que não é só o conhecimento que a pessoa tem, mas o senso ético também, né? Perfeito. Engraçado, as avaliações hoje, né, os questionários, as entrevistas, valorizam demais a integridade. Só que É. para a pessoa desenvolver a integridade, também o aspecto cognitivo, isso começa em casa e o alicerce é todo afetivo, não é, professor? Sem dúvida. Sem dúvida, porque o Piaget, ele é pouco conhecido, mas o Piaget valorizava muito a complementaridade entre o desenvolvimento da inteligência e o da afetividade, porque, de fato, a inteligência ela provê certos recursos de compreensão, cognitivos mesmo, e a afetividade, né, a parte emocional, ela dá a razão, ela dá o porquê fazer, o porquê não fazer, né? E ela regula a nossa energia, porque é a tua história, né? Uma coisa é a qualidade da ação, vamos dizer assim, é uma ação bem feita, organizada. Uma coisa é a qualidade da ação. Outra coisa, eu posso, por exemplo, saber fazer muito uma coisa e não ter vontade de fazer, não querer fazer, ou não querer fazer nessas condições, porque se você não tiver esses dois aspectos, né? Porque tanto assim que ele fala, não é que um determina o outro, um influencia o outro, mas influencia no sentido de você precisa dos dois, eles são complementares. E o aspecto emocional, né, ele é muito importante, porque, veja você, olha, por exemplo, voltando para a família e para a escola, você quer lugar onde o amor, a gratidão, o reconhecimento, a fraternidade, o companheirismo, a colaboração, a cooperação, o respeito mútuo, etc., convivem ao mesmo tempo com inveja, ciúmes, medo, raiva, ódio, sacanagem, bullying, competição a mais desvairada, mentira, ofensas, ataques de todo tipo, desmerecimento, desqualificação de todo tipo. E, quer dizer, no mesmo lugar, você tem, né, essas qualidades afetivas circulando, né, entre as pessoas, nas relações entre as pessoas, nas coisas, etc. E elas regulam as relações. Então, por isso que como é que você lida, articula, coordena, observa, como é que você... É a tua história, né? Por exemplo, não se trata de... Raiva, todos nós em algum momento temos raiva. Uma coisa é eu ter raiva e matar a pessoa, dar um tiro nela, dar um tapa na cara, ofendê-la. Outra coisa é ou seja, tem muitos jeitos de eu expressar raiva, tem muitos jeitos de eu expressar amor, tem muitos jeitos de eu expressar reconhecimento. Então, qual é o melhor jeito, o jeito mais social, mais fraterno? Isso que a gente precisa aprender. Isso que significa cidadania, né? Cidadania, isso também tem a ver com a ideia de cidadania. Quer dizer, como é que você... quer dizer, tem coisas que desagradam a gente. Tem hora que a gente tem inveja do outro mesmo. Tem hora que você admira, daqui a pouco você começa admirando, depois você termina invejando. Né? A admiração é positiva, a inveja é negativa. E você muitas vezes não tem controle, porque isso que é o interessante do emocional. Muitas vezes você não tem controle disso que brota em você, emerge. E se você não tiver uma escuta, se você não tiver um cuidado, se você não tiver né? Muitas vezes, por isso que certas pessoas precisam de remédio, precisam de ajuda profissional, precisam de todo um trabalho de educação mesmo, sentimental, porque senão ele destrói relações ou coisas
que ele ama, que ele valoriza, que ele admira, né? Quantas pessoas destruíram empregos, relações familiares, amizades, por dificuldade de fazer uma gestão emocional, uma gestão das emoções. E a casa e a escola, mas sobretudo a casa, até por ser esse lugar onde tudo isso não é que é permitido, tudo isso aparece, gostando ou não aparece, é um bom lugar para se trabalhar. E as crianças, né? Eu insisto em falar isso, né, Edivaldo? Elas observam muito como que os adultos se comportam diante da raiva, do medo, da inveja, do amor, do carinho, da intimidade, do respeito, etc. Elas observam e elas imitam, né? Elas imitam porque, os pais são referência para a criança, né? Referência positiva ou negativa, não importa, mas são referência. É verdade. Eu vou falar uma frase meio esquisita aqui, professor, mas depois eu vou explicar o que é, que eu quero dizer com isso. Mas a casa, antigamente, era a internet de hoje. Quer dizer, é o espaço não regulamentado, onde podia fazer tudo. Inclusive, na Grécia, é interessante, na palavra economia, tem dentro dela a palavra oikos, quer dizer casa. Então, a economia nasceu o quê? Dessa economia doméstica, de cuidar das coisas, da comida, da limpeza, do vestuário, né? Olha, eu não E os sabia gregos faziam. disso, que muito interessante, muito interessante. É interessante, né? Oikos quer dizer casa e economia estudo, estudo da casa, né? Depois, logicamente, que essa economia passou a ser aplicada à cidade, ao coletivo, né? Mas os gregos faziam o seguinte, ó, dentro de casa pode ter hierarquia entre homem e mulher, violência doméstica, escravidão, tinha escravidão. Sim. Só que na ágora, no espaço público, na cidade mesmo, ali não, todo mundo era igual. Mas a casa era como se fosse a internet, né, dos dias de hoje. Claro. Não tem nenhum tipo de regulação, né? E, Claro, assim, beleza. Uma boa, eu não sabia disso, mas é uma boa comparação. Pois é, E é muito interessante. difícil regular, né? Muito difícil regular, né? Hoje o Estado tem entrado, né? Por exemplo, coibindo a violência doméstica, mas é algo muito difícil, né? Porque até porque você sabe, né, Edivaldo? Tem crianças que sofrem violência em casa, mas porque elas dependem dos pais. É um negócio ruim com esse, pior sem esse. Parece que eu estou sendo cruel falando isso, mas esse é o sentimento da criança. Ela não tem alternativas, ela não conhece alternativas. Então, muitas crianças às vezes se submetem a coisas, né, a um silêncio, a uma conivência, entre aspas, com abusos, porque ela não tem alternativas, ela não conhece alternativas. É um negócio ruim com esse, pior sem esse. Se eu ficar sem esse pai ou sem essa mãe, quem que vai cuidar de mim? Hoje até, felizmente, muitas crianças já sabem que tem alternativas, tem o avô, tem o Estado e tal, mas antigamente era muito pior ainda, e ainda hoje isso é forte, né? É muito forte. Professor, já estamos chegando aqui ao final e eu gostaria de aproveitar esses minutos para você comentar para a gente a parte da cultura. Nós falamos aqui, né, do autoritarismo, do totalitarismo e da correlação que existe entre o ambiente doméstico, o ambiente escolar, e já estamos fazendo algumas extrapolações para o ambiente público também. Por quê? Porque, assim como, né, professor, a opressão machuca e impede o desenvolvimento da criança, e se você prejudica essa fase A fase B fica prejudicada, a fase C, né, vai desencadeando. Sem dúvida, sem dúvida. É uma tem efeito positivo ou negativo sobre a seguinte, né? Essa é a ideia de desenvolvimento, né? Por isso que a primeira fase não é a inferior, é a base, né? A basilar, né? Agora, falando de cultura, né? No vídeo vocês vão ver que eu tenho duas análises de cultura. Eu faço análise da cultura erudita, cultura popular, cultura de consumo, né? E cultura criativa ou criadora. E eu faço análise da cultura oral, textual, audiovisual e digital, né? A escola, tanto na escola quanto na casa, nós temos
uma interação, uma conversa, ou às vezes uma oposição, um choque entre essas diferentes culturas, né? A cultura, por exemplo, a escola, como você lembrou, ela valoriza a cultura erudita, né? A cultura do conhecimento científico, a cultura do debate, da verdade, do convencimento, das leis, das fórmulas, das teorias científicas, etc. Muitas, talvez a maior parte das crianças brasileiras, não tem nas suas casas pais com formação erudita. Eles têm, muitas vezes, cultura popular. A cultura popular tem a sua sabedoria, tem a sua beleza, tem a sua criatividade, tem a sua excelência, né? Por exemplo, a comida, a dança, a música, né? A poesia, né? A bondade das pessoas. Então, você tem muitas coisas. Muitas vezes você tem pessoas. Não é porque uma pessoa é analfabeta que ela não tem sabedoria, não é cultivada, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade, por exemplo, culinária, de cuidar das plantas, cuidado com os animais e tudo mais, nas relações entre as pessoas. Então, não é que a gente. Só que a escola valoriza a cultura erudita. E boa parte da população brasileira é cultura popular. E hoje nós temos muita influência da cultura de consumo, né? A mídia, a televisão, né? Tudo é feito para vender. Nós vivemos num sistema capitalista em que as coisas precisam ser vendidas, precisam ser convencidas de que há uma competição muito grande. Nós temos cultura de consumo, né? Consumo erudito e consumo popular. E nós temos também, então, quando as crianças vão para a escola, você pode ter um congraçamento entre culturas, ou você pode ter um choque entre culturas. O mesmo vale em casa. Por exemplo, o aluno recebe a cultura erudita na escola, mas em casa ele despreza os pais porque eles não têm cultura erudita, né? Ou então você tem um pai que tem origem cultural popular, a mãe que tem uma cultura. Enfim, então, a problemática das culturas, como que você diferencia, integra, respeita. Porque, tá bom, a escola valoriza a cultura erudita, mas se ela não considerar, né? Por exemplo, na internet, eu posso fazer um uso da internet de cultura erudita, sofisticada, que tem valor de informação ou de uma distração que seja positiva, e posso também estar no fake news, inventando histórias, fazendo bobagens, vendo coisas que não são boas. Então, por isso que isso tem a ver também com cidadania, né? Tem a ver com a formação cidadã, né? Porque hoje eu posso escolher. Uhum. Professor, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui quase acabando e o Instagram vai expulsar a gente. Vamos encerrar e vamos voltar numa outra live só para você fazer a conclusão. Não vamos te tomar muito tempo e falar um pouquinho sobre o curso, uns 3 minutinhos, pode ser? Tá bom, pode ser. Então, pessoal, beleza. Vamos encerrar essa live, vamos deixar o professor fazer a conclusão do raciocínio dele com mais tempo, porque agora o Instagram está encerrando as lives com 1 hora certinho, ele corta, a gente fica aqui sem poder encerrar. Professor Lino, vamos só fazer então essa interrupção, essa pausa, encerrar essa live e já começamos para você concluir. Bom, tá? Beleza. Até mais. Até mais. Abraço para você, Isaías. Obrigado aqui pelo feedback. Abraço para Alzenira.maciel.3. Abraço Andréia.ap Martins. Abraço também para Maria Ângela e para Rosângela Tomazetti. Isso aí, gente. Olha, todo mundo está sabendo já, né? Tem gente aqui lá de Caldas Novas, né? E tem gente aqui, olha, de Campo Grande, estou vendo gente de vários lugares. Abraço também para a Sueli Gomes. Vou então encerrar e já voltamos aqui com o professor Lino de Macedo. Pessoal, VaptVupt, tá?